Olá, meus amores, espero que vocês estejam todos bem. Hoje eu venho trazer para vocês um passo a passo de um bolinho que eu fiz muito fofinho, mostrando desde a hidratação do chantilly à decoração final. Vamos lá? Aqui são os meus utensílios que eu vou utilizar, né? O meu prato, que eu já mostrei para vocês, que eu corto um prato de papelão para colocar dentro do prato para facilitar na decoração do bolo e também no transporte do bolo. E você pode tirar ele e usar no seu prato, na sua boleira, na hora da festa. Aqui é o chantilly batido, ainda não está hidratado, né? Sempre tenha as ferramentas perto para facilitar. Eu vou usar o pincel de silicone. Use a espátula que você estiver em casa, pode ser pequena, pode ser desta grande. Você pode recortar um plástico, uma tampa de margarina e tudo ajuda. Aqui é a minha bailarina, ela é simples. Uma balança também, é sempre bom estar por perto para você ter mais ou menos a noção de quanto pode gastar de chantilly sem ultrapassar o quilo do seu bolo, né? Vamos precisar de espátulas, as espátulas que vocês tiverem, colheres, saco de confeitar, né? A manga de confeitar, o corante, no caso que vai ser a cor do seu bolo, né? A cor da encomenda. E o nosso bolo. Ele já está prensado de um dia para o outro, recheei, molhei, coloquei a barreira de contenção, que já tem vídeo aqui ensinando como eu faço. Ele é um bolo de 1 quilo. Depois de confeitado, ele foi para 1,2 kg mais ou menos. Então, eu viro ele e decoro ele em cima do prato de isopor. Agora, vamos hidratar o chantilly, pessoal. Eu poderia hidratar nessa panela que já tá, só que eu achei que eu não iria hidratar ele todo, mas acabei hidratando ele todo. Hidratar não é nada mais que amolecer, deixar ele no ponto correto para decorar. Não é amolecer para ficar líquido, e sim para ele ficar maleável, para ele ficar brilhoso, para ele ficar fácil para aceitar o trabalho de espátulas, para ficar bonito, apresentável. Tanto você pode mexer com a colher, mas o que ajuda muito é uma espátula de silicone ou aquelas espátulas mais duras de plástico. Eu utilizo a de silicone e gosto bastante. Então aí eu tô misturando, né, o meu chantininho que eu já bati, eu bati o chantilly com as 3 colheres de leite em pó. Vai depender da quantidade do chantilly que você vai fazer. Eu não bato o meu chantininho com leite condensado. O leite condensado ele entra depois. Por quê? Porque dependendo da cor do nosso chantilly, do nosso chantininho, o próprio corante já hidrata. E se você misturar muito leite condensado e depois corante, vai desandar o seu chantininho. Então, quando for cores escuras, é bom você colocar o leite condensado bem depois, se for necessário, mas primeiro dê prioridade ao corante. No meu caso, vai ser um rosa claro, com certeza eu precisarei de leite condensado. Tem pessoas que hidratam, no caso, com leite, né, leite líquido, com chantilly líquido, com água. Eu prefiro leite condensado, tanto faz ele estar natural ou gelado, tá? Mas dependendo se tiver muito calor, é bom usar gelado. Nesse dia tava frio, mas assim, geralmente eu uso meu leite condensado natural mesmo. Se eu tiver na geladeira, eu vou usar também o gelado, não tem problema, tá? Mas não é o leite condensado em temperatura ambiente que vai fazer desandar o seu chantininho, não. E sim a quantidade, você tem que saber dosar. Como o meu bolo vai ser um rosa clarinho, como eu já falei, eu vou precisar hidratar sim, para ele ficar com a textura bem legal. A gente vai mexendo sempre passando a espátula, né, para os lados. A gente não mexe como se estivesse mexendo massa de bolo, não. A gente vai trazendo de baixo para cima e sempre alisando para encostar nas laterais da panelinha, né? Que essa panelinha é ótima. Ela é própria mais para usar na confeitaria. Mas ela tem várias funções, você pode derreter chocolate, enfim. Mas eu comprei ela para essa finalidade. Chama derretedeiras, mas a gente utiliza para hidratar o chantilly. Quanto maior, melhor. Tem de vários tamanhos. Então, aqui eu vou misturando, né? Vou analisando. Tudo tem que ser a olho, não dá para falar a quantidade de leite condensado que você vai hidratar um chantininho. Tá vendo? A gente já vai alisando assim para as laterais e vendo possíveis bolhas. Isso mostra que ele ainda não está no ponto. Mas também você pode deixar uma bolha ou outra. Você não pode exagerar achando que tem que tirar todas as bolhas e de repente o seu chantininho desandar. Aí você vai ter que colocar mais chantilly, bater, vai gastar mais. E corre o risco de nem conseguir resgatar o chantininho perdido, né? Então tem que ser tudo aos poucos mesmo.
E como eu já falei, a minha cobertura vai ser um rosa bem clarinho. E assim, tá bem clarinho. Só que depois, quando a gente passa a cobertura no bolo, ele escurece mais, tá? Isso é para todas as cores, principalmente para cores escuras, que muita gente teme fazer. Você tem que misturar o corante e deixar descansar, sim, porque aí ele vai agindo e vai escurecendo depois. E ainda depois que você passar o chantilly no bolo, ele escurece mais ainda. Esse é o segredo dos corantes. A gente quer ver resultado rápido e não é bem assim. Então ele está quase no ponto, ó. Você pega, você mexe, você passa nas laterais. Ele não pode despencar da nossa espátula. Você tem que levantar e ele ainda continuar firme, porque tanto você vai alisar o bolo e ainda vai fazer trabalho de bico, caso necessário, né? No caso do meu bolo, eu não vou fazer trabalho de bico, vai ser só espatulado, que é perfeito, um trabalho muito rápido. Rápido assim, para quem já tem uma certa experiência, mais econômico, porque você não vai decorar com bicos, apenas com os topper mesmo de papel fotográfico. Então, aí vocês veem, né, que demora bastante, não é mágica. Aí eu vou alisando, ele já tem um certo brilho e eu vou colocando mais leite condensado. Vocês têm que analisar o leite condensado, se for muito líquido, se for mais pastoso, para não exagerar na quantidade. E assim ele vai tomando forma, né? E está quase pronto o nosso chantininho para passar no bolo. Enquanto isso, vamos exercitando o nosso braço, porque cansa, dá trabalho para fazer. Por isso que temos que valorizar o nosso trabalho. Olha aí, ele está brilhoso, né? Dá para notar. Tirou as porosidades. Às vezes pode ficar um pouquinho, como eu já falei, pessoal, mas como você vai fazer trabalho em espátulas, trabalho em bico, eu vou borrifar brilho, tudo isso dá um disfarce em possíveis falhas que vier a ficarem, tá bom? Então, não exagerem na hidratação demais, tá? Para não amolecer. Aí eu já coloquei na minha manga de confeitar, nós precisamos tirar o ar, né? Você vai abrindo ele e empurrando o chantininho para baixo. Porque se ficar ar, na hora que você vai passar no bolo, com bico ou sem bico, vai ficar falhado. Nesse caso aí, para mim não tem problema, porque eu estou utilizando o saco sem bico, que é só para passar e alisar o bolo. Ajuda muito você colocar no plástico. E eu uso este copo como suporte. Aí, esse branco não é o recheio, e sim a minha barreira de contenção. Já tem um vídeo ensinando, tá bem? Vou deixar aqui em cima, caso vocês tenham interesse de aprender também. Eu tiro o excesso, né, com a espátula, como vocês viram. E isso assegura que o recheio não vaze, independente do recheio, mais firme ou não, mas dá um acabamento melhor também usando a barreira de contenção. Aí eu vou girando apenas minha bailarina, minha mão está parada e vou passando minha cobertura no meu bolo. O bom do saco de confeitar é que sai uniforme. Você vai colocando uma volta sobre a outra. É como eu falo, é trabalho de formiguinha, requer tempo, requer dedicação. Eu não cortei, né, o vídeo, não estou adiantando com câmera rápida, para vocês verem o passo a passo, né, o que eu puder ajudar para quem está iniciando, assim como eu me considero iniciante, mas estou dividindo minhas experiências com vocês. Pessoal, esse bolo é de 1 quilo, mas assim, eu creio que eu gastei aí uns 350 gramas de chantilly. Vai muito chantilly para dar um acabamento legal, para você mexer bem com a espátula. Não adianta eu melar só com a espátula e não dá um acabamento legal. A gente fica frustrada. Muitas vezes as pessoas falam que não dá um acabamento legal com a espátula porque não colocou chantininho suficiente, tá? Chantilly, chantininho, tanto faz, a cobertura que vocês desejarem. Ainda aí não tinha dado, eu tive que colocar mais para preencher o topo, né? Que é para dar as quinas bem legais, para ficar bonito no final. Aqui eu vou juntando as laterais com minha espátula, né? A espátula que vocês trabalharem. Eu utilizo essa pequena, que ajuda muito. Vocês podem também já vir direto com sua espátula alisadora. O meu bolo vai ser liso, então a espátula alisadora é o que vai dar o acabamento.
Essa também eu poderia fazer todo o trabalho alisando com esta aí, mas eu prefiro a espátula. Essa aí eu comprei bem baratinha em um kit e ela também funciona, pessoal. Vocês podem cortar uma tampa de margarina, como eu já falei no início, deixar ela bem reta e lisinha. Tá vendo? Ela está alisando normalmente e foi super barata essa espátula. Mas eu vou utilizar a minha, que eu já estou acostumada, que ela é mais alta, mas faz a mesma finalidade. Você nunca pode colocar ela assim, tá? Não pode, porque senão você vai tirar todo o chantininho. Você tem que abraçar seu bolo, encostar ela no prato e o que vai girar é apenas a bailarina. E a mão levemente, você não pode forçar sua mão, apenas para alisar o chantininho, não é para tirar. Você vê que fica falhas, né? Então, nós vamos cobrindo todos os buraquinhos para não ficar imperfeições. Às vezes fica uma ou outra, mas a gente sempre disfarça com o topper, vai colocar brilho, mas também não pode deixar todas as imperfeições à mostra, né? Porque isso é uma arte, nunca um bolo vai ficar igual ao outro. Mas o que a gente puder fazer para cobrir bem o bolo e para ter um resultado melhor, a gente vai fazer. Aí a câmera desceu um pouco, mas dá para vocês verem, eu estou apenas cobrindo as falhas e alisando novamente. Sempre passando a espátula, abraçando o bolo. E você pode fazer aos pouquinhos, apenas no lugar que você colocou chantilly, tá vendo? Chantininho. Não precisa alisar tudo em volta, vai alisando com carinho, com delicadeza. Onde precisar, vai colocando mais chantininho. Por isso que é sempre bater a mais um pouco, né? Isso com o tempo você vai pegando o jeito. Se sobrar, você pode guardar na geladeira, no congelador. E uns 5 dias dá para usar ainda o nosso chantininho batido, tá? Então, aí já liso, eu vou acertando, né, o topo do meu bolo. Tirando o excesso, poderia deixar também, que também está em alta, né, as quinas imperfeitas, mas o caso desse modelo solicitado não é para deixar essas bordas altas não, tá? Gente, eu utilizo essa espátula gigante que eu comprei e ela ajuda muito, porque ela pega o bolo inteiro em cima e ela alisa por inteiro sem deixar marca. Eu amo essa espátula, amo mesmo. Você vê que ela mexe um pouco na borda, então você vem com a espátula alisadora de lado e vai arrumando, tá? Onde tiver falhas, vocês têm que ir arrumando. Aqui, pessoal, eu poderia esquentar uma água, né? Pode ferver um pouco de água e alisar o bolo para tirar possíveis bolhas, para não deixar marcações. Você tem que pegar, no caso, uma assadeira para essa espátula grande, você vai molhando e sempre secando. Se for espátula pequena, você pode colocar água quente no copo e sempre secando com um pano limpo ou um papel toalha, tá? Isso ajuda muito a deixar o nosso bolo lisinho. Eu não fiz porque eu vou colocar efeito de brilho e também agora vou fazer o efeito com o pincel em cima. Então, não precisa ele estar tão perfeito em cima, tá bem? É só uma dica que eu tô mostrando para vocês. Mas essa espátula grande, ela alisa muito. Agora, nós vemos com a nossa ferramenta super prática, que nós temos, todo mundo tem em casa um pincel de silicone, gira apenas a bailarina, centraliza o pincel e vai girando a bailarina e ele vai dando esse efeito maravilhoso, que tanto você pode fazer nas laterais e também em cima do bolo, como eu já mostrei em outros vídeos, tá? Se ficou fraquinho, você pode fazer de novo para ficar as marcas mais fortes. É muito legal o pincel de silicone. E se você borrifar pó dourado, qualquer pó que seja, ele fica mais forte as marcas e fica perfeito. Fica um trabalho lindo. Melhor de que qualquer espátula decorativa. É o pincel de silicone. Eu amo fazer detalhes com ele. Pronto, agora vou borrifar o meu glitter, né? A cliente pediu um pouco de brilho. A gente sempre tem que cobrar também, se for usar muito brilho, se for pouco, não. Aí vai realmente da sua negociação. Eu usei o rosa, né? Ele é brilho, eu tirei o caninho e tem que usar ele de ponta cabeça. Pode borrifar com o caninho também, tá? Mesmo sem líquido, mas aí você utiliza ele normal, sem virar de ponta cabeça. Sem o caninho você vira. Eu já fiz experiência com o glitter e o caninho sem álcool de cereais e borrifa assim, tá? Algumas pessoas falam que entope, mas a minha bombinha não entupiu,
mas eu prefiro usar sem o caninho mesmo. E assim já vai ganhando vida, né, o nosso bolo. Brilho sempre dá um toque muito especial, né? Esses brilhos são bem carinhos, mas vale a pena investir. Não vai tanto assim no bolo, a não ser que você vá cobrir o bolo inteiro. Não era a minha intenção, e sim apenas dar algumas nuances de brilho, né? No vídeo não mostra tanto, mas pessoalmente ficou muito brilhoso, muito lindo. Olha aí, é um efeito maravilhoso. Bolo concluído, né? Agora vamos para os toppers, os nossos topinhos de bolo no papel fotográfico. E de que será esse topo, hein? Se vocês estiverem gostando, se vocês gostaram desse vídeo até aqui, curte meu canal, comenta, tá? Deixa comentários o que vocês gostariam de aprender, compartilha e segue todos os meus vídeos, ativa o sininho para vocês ficarem por dentro de todos os vídeos que eu vou estar postando posteriormente, tá? Aí eu coloquei com luva, é muito dificultoso com luva, né? Eu aconselho que vocês lavem as mãos, passem álcool e coloque o topo sem luva, porque ela atrapalha e pode deixar marcas no bolo. E assim vai tomando forma o nosso bolinho, tá? Ele é tema Paris, é apenas para celebrar um mêsversário, né? Como vocês estão vendo aí, 7 meses de uma princesa. Apenas para registrar, tirar fotos, não é festa, né? Apenas para ela, a mamãe e o papai. E assim fica o nosso bolo depois dos toppers, né? Fica um trabalho lindo, vale a pena todo o esforço, todo o resultado. A gente fica encantada. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada. Compartilhem, curte o meu canal e deixa aí sugestões para próximos vídeos, tá bem? Beijos!